Oi, pessoal. Hoje eu quero começar o vídeo trazendo um trecho lá do capítulo 8, A Jornada de Volta. É da seção 8, O Corpo como Meio ou Fim. E é dito assim: Tu bem poderias perguntar como a voz de alguma coisa que não existe pode ser tão insistente. Já pensaste no poder de distorção de algo que queres, mesmo se não é real? Existem muitos exemplos de como o que queres distorce a percepção. Ninguém pode duvidar da competência do ego em construir casos falsos. E nem ninguém pode duvidar da tua disponibilidade em escutar, enquanto não escolhes não aceitar coisa alguma exceto a verdade. Quando deixares o teu ego de lado, ele desaparecerá. A voz do Espírito Santo é tão alta quanto a tua disponibilidade em ouvir. Não pode ser mais alta sem violar a tua liberdade de escolha que o Espírito Santo busca restaurar e nunca minar. Então, essa parte, quando é dito assim, né, a gente consegue ver o quanto essa mente ela tem o poder de construir uma situação que só está acontecendo aqui, ó, só no sistema de pensamento. Quantas vezes tu já deve ter notado uma situação que tu julga que foi de um jeito, a pessoa falou de uma certa forma, e aí depois tu fica lá matutando aquela história e se convencendo de que aquilo aconteceu daquele jeito e que aquela pessoa fez isso por causa disso, por causa daquilo outro. Tem uma história mental que a gente coloca ali, né, que a gente faz ali uma historinha mental em que eu me coloco como certa, né, eu coloco o outro lá como sendo errado, tendo feito alguma coisa contra mim, e a gente não duvida. Muitas vezes tu tem essa historinha aí na tua cabeça e tu não questiona, tu não duvida, tu não diz assim, não, mas será mesmo que essa pessoa falou isso para me atacar? Será que ela falou isso para me prejudicar? Será que ela realmente quis dizer isso para fazer alguma coisa contra mim? Ou será que sou eu que estou interpretando alguma coisa aqui a partir do que eu penso? Que é o que acontece, né? Quando a gente tem uma historinha assim, que a gente fica se contando, muitas vezes essa historinha ela só tá refletindo algo que eu já penso sobre mim, né? Não que situações não aconteçam, realmente, né? Pode haver uma situação em que há um ataque ali, há uma expressão da outra pessoa, mas será que ela, se eu tô me sentindo afetada aqui, sou eu que tô sentindo. Então, será que tem alguma coisa a ver com o que aquela pessoa tá falando ou sou eu protegendo um sistema de pensamento? Que é isso que acontece a partir dessa consciência, né? A consciência, ela pensou um pensamento de estar fora de Deus, ela imagina que ela tá fora da fonte, sendo que ela não tá, e aí ela protege o sistema de pensamento. Ela pensa, ó, ela tá numa imaginação, ela tá essa parte aqui é esse lugar onde a consciência ela tá lá só inventando que vai vir um ataque. Ela tá inventando que ela tá fora de Deus e que vai vir alguma coisa que vai me destruir aqui. Então é uma imaginação muito poderosa que parece muito real, mas não é. Então a gente reencena essa mesma dualidade ali, essa mesma oposição ali que ela fica fazendo entre aquilo que ela pensa e aquilo que ela imagina, né? Então ela fica colocando ali ela e mais alguma coisa existindo, então ela fica confirmando a dualidade, que é a mesma coisa que a consciência está se manifestando aqui através desses corpos, que é onde a gente fica confirmando o senso de dois. Enquanto eu fico mantendo essas histórias aqui na minha mente, que não é a minha mente da Júlia, mas é uma única consciência, pensando tudo isso aqui, enquanto a consciência fica ali, ó, mantendo no sistema de pensamento histórias de ataque, como se algo estivesse vindo de fora, eu fico mantendo a projeção. Então, eu fico mantendo a projeção da separação. Eu fico dizendo que eu existo fora de Deus e todas essas imagens aqui continuam existindo fora de Deus. E isso continua produzindo as mesmas sensações, produzindo
os mesmos estados de conflito enquanto a consciência não decide olhar para si e ouvir o que ele fala, que é ouvir a voz do Espírito Santo, que é o quê? É a consciência lembrando que nada real pode ser ameaçado. Quando vier historinhas, né, de que tem alguém fazendo algo contra mim, me atacando, é eu questionar assim, o que que eu penso sobre mim que faz com que pareça que essa pessoa está fazendo isso para mim? Se eu tenho uma sensação de injustiça muito grande, né? Eu tenho uma sensação aqui de que todo mundo está sempre me injustiçando, tá sempre não sendo justo comigo. Eu estou sempre numa sensação de que, né, eu não obtenho um reconhecimento, né? Todo mundo está fazendo alguma coisa para mim. O que que isso está mostrando sobre o que eu penso? Né? Será que não tem ali uma sensação de que eu não sirvo para nada, ninguém me reconhece, eu não sou reconhecida, eu não sou lembrada, eu não tenho valor, né? Então eu sou rejeitada, sei lá, tem alguma certeza que eu tô mantendo aqui sobre mim para manter esse senso de indivíduo, e aí eu fico colocando isso pro lado de fora, projetando sobre as outras imagens a certeza que eu tenho. Então, como sou eu que tenho essa certeza, então a certeza ela precisa se manifestar nas formas, eu vou ter que ver, eu vou ter que presenciar aquilo que eu penso sobre mim. Então, não tem nada escondido, né? É só a gente parar e começar a observar ao nosso redor, assim, ó, o que que eu interpreto que essa pessoa está fazendo? O que que eu interpreto que ela está dizendo e o que eu sinto aqui? O que que isso está me mostrando? Porque se tem sensação, é o alarme ali de dizer, tem uma interpretação de uma crença aqui. Eu preciso olhar para mim e não para fora. E aí decidir diante daquilo ali, não, eu não sou isso. Né? Se vier um senso de injustiça, por exemplo, e ver que é essa ideia de que eu não tenho valor, é eu afirmar para mim, não, eu posso acreditar muito aqui, que é não negar, né? É ter ali a exposição do que eu realmente penso que eu sou, mas eu não sou isso que é sem valor. Eu não sou isso que é sem valor porque eu não sou essa imagem aqui e porque não tem aquela outra imagem lá para me tornar nada. Então, é a convicção diante do sistema de pensamento aqui. E aí, isso é a liberação. A gente libera o outro, porque para eu me sentir aqui, né, atacada, dizer que tem outro lá fazendo alguma coisa, né? Tem que ter eu e tem que ter o outro para eu me sentir sem valor. Quantas imagens vão se aproximar de mim? Porque eu vou enquanto não há o perdão, enquanto eu não perdoo, isso fica sendo reencenado. Muda os cenários aqui, né? Muda as pessoas, mas o que está por trás ali é o mesmo conteúdo. Então eu vou ficar lidando com situações assim até que eu decida mudar a minha mente sobre isso, até que eu decida colocar uma postura mental de que a existência não é isso, de que eu não sou essas crenças, de que eu não sou um autoconceito. Então só assim eu vou manter isso e não que eu vá parar de ver situações que aqui no mundo são injustas e aí tem que ter ali uma consequência. Não é sobre as coisas do mundo, mas é sobre a forma que eu vou passar a ver. Eu não vou mais ver ninguém me injustiçando. Eu vou passar a ver a realidade no sentido do que a consciência está fazendo, manipulando aqui as imagens para dizer que ela existe. Porque cada um só está interessado em si, né? Uma pessoa que ela está ali parecendo que está te injustiçando, na verdade, ela está querendo ter uma vantagem, ela está pensando nela, ela está imaginando algo que vai favorecer ali as crenças dela, o que ela pensa que é o melhor para ela. E no que ela está tentando ter uma vantagem, para ela ter uma vantagem, alguém vai ter que ter uma desvantagem. Então vai parecer que é injusto comigo. Mas é só porque cada um está no seu sistema de pensamento fechado, pensando só em si para defender essa ideia de indivíduo, para proteger esse sistema de crenças, que é o que é dito na lição de hoje, na lição 170, é dito: não há crueldade em Deus e nem em mim. Aí tem uma parte que é dito: fazes aquilo contra o qual te defendes, e pela tua própria defesa fazes com que seja real e inescapável. Abaixa as tuas armas e só então perceberás que é falso.
porque ele só parece que atacas o inimigo que está do lado de fora, mas a tua defesa estabelece um inimigo do lado de dentro, um pensamento alheio lutando contra ti mesmo, privando-te da paz e dividindo a tua mente em dois campos que parecem ser totalmente irreconciliáveis. Então, a consciência não está fazendo nada para o outro, né? Até quando tem aqui a ideia de atacar, né? Eu estou atacando alguém que eu penso pode me atacar de volta, porque pelo que a gente ataca? Se não tiver um medo ali, se não tiver uma sensação de que eu vou perder alguma coisa, tem alguma coisa sendo feita para mim que vem desse senso de ameaça da consciência em relação à totalidade, né? É só uma reencenação disso, mas eu vejo alguma coisa ali fora, então eu afirmo aqui, ó, eu vou ser atacado. Então, o que eu faço? Eu me defendo. Eu me defendo, muitas vezes atacando de volta, reagindo, tendo uma reação diante daquilo ali. Então, nesse exemplo, né, de que eu me sinto injustiçada. Então, eu vou lá e eu me vingo. Eu vou lá e eu, sei lá, né, faço alguma coisa de volta para aquela pessoa. Então, eu não estou fazendo nada para ela, porque sou eu que estou defendendo as minhas crenças aqui, protegendo esse sistema de pensamento e reencenando de novo as mesmas crenças, reencenando culpa, medo e punição. E isso fica nessa roda assim, ó, até que a gente desista, e é o que ele fala, né? Eu preciso abaixar as minhas armas. O abaixar as minhas armas é voltar o foco para mim aqui, ó. Sou eu que estou sentindo, sou eu que estou pensando. Então, sou eu que tenho que mudar e não ficar tentando mudar o outro, ficar tentando dizer que essa situação deveria ser diferente, essa pessoa não deveria ter falado dessa forma. A mudança não tem como acontecer do que parece ser o lado de fora. Mudança só pode ver no momento em que eu lembro que eu sou a existência e não essas interpretações, e não essas crenças, e não essas emoções. Então, a consciência ela está se distanciando do senso de ser individual. Ela aceita que aquela parte não está separada, não tem nada à parte de mim. Eu estou o tempo todo só olhando o meu próprio sistema de pensamento projetado para o lado de fora e tendo agora a oportunidade de perdoar, a oportunidade de lembrar que todos são a mesma a mesma existência, não tem separação, não tem o outro lá. Então isso que eu estou interpretando aqui é falso, como é dito na lição, né? Então, esse é o convite para esse vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.